A apresentação está aparecendo? Ela tá preta aqui para mim. Agora eu consigo ver, mas está com uma listra branca embaixo. Não sei se é assim. Isso agora está certinho. Agora vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, dá para ver. Tá bom. Então, boa tarde, meu nome é Suelen. Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz. Nós somos alunos da Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva, na cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. E o nosso projeto é o Ecotelhado, Sustentabilidade e Economia Lado a Lado, criação e desenvolvimento de uma ecotelha 100% reciclada, utilizando embalagens PET e Tetra Pak. Buscando minimizar os impactos ambientais causados pelo homem na natureza e trabalhando-se com a sustentabilidade aliada ao custo zero, desenvolveu-se o presente projeto, que foi a criação do ecotelhado. As embalagens PET Tetra Pak foram escolhidas devido à sua disponibilidade, visto que são materiais muito utilizados por grande parte da população mundial. Algumas das características observadas na embalagem PET para essa escolha foram a sua transparência e a sua durabilidade, enquanto que a embalagem Tetra Pak promove um conforto térmico para a nossa telha. A construção do ecotelhado é uma tarefa simples, objetiva e fácil de ser realizada. Primeiro, nós lavamos as embalagens PET e Tetra Pak. Em seguida, retiramos as extremidades da garrafa PET, formando cilindros, e cortamos esses cilindros ao meio. As embalagens Tetra Pak são cortadas no formato dos cilindros e encapadas com papel da sua preferência. Posteriormente, cortadas e encapadas, encaixam as embalagens Tetra Pak nos cilindros de PET. Foram desenvolvidas canaletas para fazer a união dessas filhas, cortando-se 30 centímetros da embalagem PET e dobrando ao meio 2 vezes. Vocês estão conseguindo ver os slides direitinho? Pra mim tá aparecendo só o slide de capa, sabe? Escrito ecotelhado e tudo mais. Sim, sim. Só um minutinho, então, por favor. Não tá passando. Aí, agora tá passando. Tá bom. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem o que era o que estava sendo apresentado anteriormente. Aqui nós temos os nossos objetivos, que, como eu falei,
para minimizar os impactos ambientais causados pelo homem na natureza e trabalhar com a sustentabilidade aliada ao custo zero, buscando um material 100% reciclado, com um fator ambiental e social. Aqui é a metodologia que a Ana falou, da construção das ecotelhas. E aqui é a parte onde eu parei do ecotelhado próprio. Agora a gente vai para a parte dos testes. Então, antes mesmo, foram desenvolvidos alguns testes para testar a qualidade e a impermeabilidade do nosso produto. Antes mesmo da gente desenvolver as canaletas e ter a ideia de fazer o encaixe das embalagens Tetra Pak nas embalagens PET, a gente já havia utilizado cola, mas a cola não dava uma boa sustentação, porque, passado algum tempo, as embalagens se soltavam uma das outras. E também não teria um bom custo-benefício, porque a cola que a gente utilizou tem um valor mais elevado do que as colas convencionais. Já para o teste de impermeabilidade, a gente colocou algumas folhas sulfite por baixo da estrutura que a gente construiu do ecotelhado e fomos jogando água por cima do telhado e depois verificamos que as folhas que estavam por baixo não se molharam, o que significa que ele é impermeável. Em testes mais recentes, feitos por uma colaboradora nossa que fez a construção dessa estrutura nas dependências de um sítio, foi comprovado que o ecotelhado é resistente também a chuvas de granizo. Ou seja, além de ser impermeável, ele também é inquebrável. Nosso projeto não possui só um valor científico e ambiental, mas também social, visto que pode ser utilizado em telhados para pontos de ônibus, para casinhas de animais, e em abrigos para animais abandonados. Um exemplo disso seria a construção dessa estrutura. Nossa ideia inicial era fazer a construção dessa estrutura numa rampa de acesso da nossa escola, para que os alunos não ficassem expostos ao sol e à chuva forte. O projeto busca também incluir a reciclagem e a sustentabilidade em construções civis. E é isso, obrigada. Certinho, os avaliadores podem tomar frente, por favor. Matheus, pode iniciar. Tá bom. Primeiramente, meninas, meus parabéns pela apresentação. Eu achei muito legal, vocês têm uma desenvoltura muito boa para apresentar, né? Vocês colocam as palavras bem certinho ali, eu achei muito legal isso. Gente, eu tenho, na verdade, uma dúvida para vocês, que é o seguinte: quando eu vi o trabalho de vocês, né, assisti o vídeo, eu fiquei pensando, nossa, legal, um telhado ecológico, né, ainda mais com embalagens Tetra Pak, que a gente sabe que elas são construídas ali por 4 camadas, né, papel, plástico, e a gente ainda tem o alumínio ali ainda. Eu fiquei só pensando numa coisa, né, uma curiosidade. Vocês chegaram a verificar a questão, por exemplo, a questão térmica? O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, vocês sabem se esse tipo de telha esquenta muito? Né? Porque a gente sabe, por exemplo, que as telhas Brasilite antigas, né, aquelas telhas frisadinhas assim, aquelas lá, elas trazem calor danado para dentro de casa, né? Vocês chegaram a verificar essa questão ou vocês não conduziram esse tipo de teste? Bom, a embalagem Tetra Pak serve de fato como isolante, já que tem várias camadas, e uma dessas camadas é o papel, de fato, o papelão, que serve como isolante térmico. Legal, muito bom. Eu achei bem interessante, né, a forma como vocês construíram. Vocês falaram que vocês fizeram vários testes, né, o teste com a cola de isopor, que não deu muito certo, depois vocês testaram com outra coisa. Eu achei muito legal essa postura de vocês de buscar alternativas, né, porque realmente a construção da ciência, ela é assim, né, a gente testa um negócio, dá errado aqui, a gente vai, nossa, preciso pensar em outra coisa, a gente vai buscando alternativas. Eu acho que vocês conduziram esse trabalho muito bem. Eu fiquei surpreso, porque vocês falaram que resistiu até chuva de granizo, né? Eu falei, nossa, é forte mesmo o negócio. Achei muito legal isso.
E eu gostei também bastante da forma como vocês escreveram o trabalho, né? O trabalho está muito bem escrito, né? Descreveu bem a metodologia, conseguiu trazer aquilo que é a conclusão, né? Porque, na verdade, às vezes a gente tem muita dúvida. Como que a gente faz uma conclusão de um trabalho? A conclusão é você retoma os resultados que você teve, você retoma um pouco da sua introdução de uma forma bem concisa. E eu acho que vocês conseguiram trazer isso muito bem, tá? Achei muito legal o trabalho de vocês, né? A questão da reutilização. E eu só tenho mais uma dúvida. Vocês falaram que esse trabalho, né, ele é um trabalho que foi feito pelo princípio da reciclagem. Vocês saberiam definir para mim a diferença entre reutilizar e reciclar? Bom, a gente está trabalhando, inclusive a gente está trabalhando com essas duas denominações no nosso plano didático que a gente está desenvolvendo. E reciclar, eu acho, não sei se é o termo certo que eu vou dizer aqui, mas eu acho que reciclar é a gente buscar fazer coisas novas com algo que seria jogado fora, descartado. Reutilizar também entra numa parte mais ou menos um pouco diferente, mas similar ao mesmo tempo. Porque reutilizar é você pegar o que também seria jogado no lixo e achar uma utilidade melhor para aquilo. Sim, é bem isso mesmo, tá? Na verdade, quando você está reutilizando, você pode, por exemplo, vamos pegar o caso da garrafa PET de vocês. O trabalho que vocês fizeram, né, foi realmente um trabalho de reciclagem, tá? Vocês pegaram, né, vocês escreveram muito bem, porque a questão de reutilizar é quando a gente pega, por exemplo, vamos pensar o caso da garrafa PET aqui. Eu vou pegar essa garrafa PET, né, que eu ia jogar fora e tudo mais, e eu uso ela, por exemplo, para guardar feijão. Tem muita gente que faz isso. Então, eu não transformei o meu material em outra coisa. Mas a reciclagem é o que vocês fizeram. Vocês pegaram a telha, né, a garrafa, junto com a embalagem Tetra Pak, e transformaram ela em um produto novo, né, em um telhado. E essa reciclagem, ela pode tanto utilizar, né, de reciclagem química, passar por processamento químico ou não, né, como foi o caso de vocês. É isso mesmo, gente. Meus parabéns. Agora, passar Obrigada. Oi, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Da mesma forma que o Matheus falou, eu queria primeiro enfatizar que vocês apresentam muito bem. Vocês conseguem passar confiança e vocês conseguem apresentar para a gente de uma forma que fique interessante de assistir e de entender. Então, para quem, a gente tem que pensar também para quem que não tem esse conhecimento, às vezes, desse processo, de como é fazer algo, de como é testar algo, né? Então, vocês conseguiram passar isso bem. Então, eu queria parabenizar vocês também em relação a fazer essa reciclagem para fazer a utilização dessas telhas, né? Então, se a gente pensar em questão de resíduos sólidos no Brasil, a gente, teoricamente, já teria que ter acabado com lixões e aterros controlados, a gente teria que ter só aterro sanitário. E quando a gente pensa nisso, quando a gente reduz esses materiais que são passíveis de reciclagem, você minimiza muito mais a quantidade de resíduo que iria para um aterro controlado, que é errado, e para um lixão também, né? Então, isso aí é muito, como vocês falaram, né? Tem uma ação social, ambiental, política envolvida por trás. Aí, assim, como o Matheus também, né? As mesmas coisas que ele falou foi o que eu grifei aqui. Em relação à temperatura, eu vi que porque geralmente, quando a gente vê sobre essas telhas, ela é só feita com garrafa PET. Mas a garrafa PET, a gente sabe que ela é transparente, teria ali a possibilidade de acontecer como se fosse um efeito estufa ali pelo vidro, né? Você vai entrar radiação e não sai. Mas aí vocês colocaram por dentro a garrafa Tetra Pak ali, que é essas garrafas que a gente tem essas várias camadas, né? Mas assim, eu gostaria, só uma observação, tá? Não é falando que ficou ruim ou não, que vocês tivessem feito algo do tipo com uma comparação, né? Como que seria essa telha só com a garrafa PET? Como que ela é da forma que vocês fizeram, né? Isso daria mais relevância ainda ao trabalho, falar, olha só, o que a gente fez de colocar a Tetra Pak aqui, realmente dá um conforto térmico, não deixa ter uma variação tão grande de temperatura, tá? No mais, era isso que eu queria falar para vocês, e queria perguntar se vocês já olharam algum trabalho relacionado
com esse tipo de telha que vocês fizeram, que utiliza isso em residências normal, urbana, igual a gente tem nossas casas, tal, ou se não é adequada ainda? Vocês viram algum trabalho sobre isso? Pesquisaram? Bom, essa questão das telhas recicladas, o único modelo que eu já vi, que eu pesquisei, são feitos são feitos até com papel, garrafa PET, mas elas são modificadas na sua composição química. Certo, certo. Porque, assim, é um caminho muito interessante agora que a gente está tendo, né, em relação a materiais para construção, né, de fato, que você vai ter uma economia, você vai ter uma sustentabilidade, e, além disso, essa questão desses resíduos sólidos que vocês estão tirando para um local que ia para um local inadequado, né. Mas parabéns novamente, tá? Muito boa apresentação e muito bom o projeto. Obrigada. Por nada. Bom, tudo certo? Você pode passar para o próximo? Ok, então, vamos passar para o Eco Kit de limpeza, por favor. Boa tarde. Oi, boa tarde. Nós vamos compartilhar o slide. Desliga a câmera aí rapidinho, por favor. Só um minutinho. Tem que sair lá primeiro. Cancelar primeiro. Cancelar. Só um minutinho, que a gente vai arrumar o slide aqui. Tudo bem. Perguntas aparecendo. Tá aparecendo o slide? Assim, se você quiser fazer o teste para passar ele, ver se está passando. Não. Vem aqui, ó. Vem aqui nesse. Nesse? É. Pode. Pode. Vai. Tá passando? Passou. Certo. Tira aqui. Bom, meu nome é Dalila. Meu nome é Stefan, estudando na Escola Estadual Nilton Ferreira de Paiva, em Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais. Nosso projeto é o Eco Kit de limpeza, criação e desenvolvimento de um kit de limpeza sustentável, reutilizando e tratando diversos tipos de água. A ideia do nosso projeto surgiu sabendo do elevado número de desperdício de água, vendo que as pessoas não se conscientizam de que a água é um meio natural e que a qualquer momento ela pode acabar. Então, vendo um grande... esqueci o nome. Então, vendo que as pessoas meio que desgastam muito a água que usam em casa em si, tipo assim, eles não reutilizam essa água corretamente, a gente criou o Eco Kit de limpeza.
Então, a gente fez esse tratamento com 3 tipos de água. A gente fez com a água da máquina de lavar roupa, com a água da chuva e com a água que saiu do caninho do bebedor. Então, primeiramente, eu vou explicar como que foi o tratamento da água da máquina de lavar roupa. Então, a gente precisou da água cinza, que é a água da máquina de lavar, lã acrílica, sulfato de alumínio, cloro, óxido de cálcio e a fita de pH. Então, primeiramente, a gente pegou 1 litro dessa água da máquina de lavar roupa, passou por um funil de lã acrílica, depois a gente adicionou 1 grama de sulfato de alumínio e 1 grama de óxido de cálcio, aguardamos aproximadamente 10 minutos, adicionamos 1 grama de cloro, depois a gente esperou uns 20 minutos e mediu o pH da água para ver se já obteve um pH satisfatório. Isso aqui foi que a gente mediu. Esse tratamento da água da máquina de lavar roupa saiu por 9 centavos para tratar 1 litro de água. Aqui é o tratamento da água da chuva, né, que é a água pluvial, e da água do bebedor. Então, a gente pegou essa água, a lã acrílica também, e o cloro e a fita de pH. Esse processo aqui é mais simples, porque ele só precisa de um processo, basicamente. A gente só vai adicionar 1 grama de cloro a cada 1 litro dessa água, independente se for a água da chuva ou a água do bebedor. Então, esse tratamento que foi só com cloro saiu por 2 centavos para tratar 1 litro da água, seja a água da chuva ou a água do bebedor. Aqui é o primeiro produto que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu 4 produtos, que é o EcoSabão, o detergente sustentável, o amaciante sustentável e a pasta clareadora. Então, primeiramente, eu vou explicar como que foi a produção do EcoSabão. A gente precisou de 2 colheres de sabão em pó, 2 colheres de vinagre branco ou rosa, 1 sabão neutro, picado ou ralado, 2 colheres de açúcar e 500 ml dessa água que foi tratada. O processo é bem simples. A gente bateu todos os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 6 minutos. Aí a gente esperou dar uma consistência, colocamos na geladeira por aproximadamente 2 horas. Depois a gente desenformou e cortamos do tamanho que preferimos. O custo para esse tratamento, o custo para produzir esse EcoSabão saiu por R$ 1,76 para produzir 4 barras. Então, cada barra ficou no valor de 44 centavos. A produção de detergente sustentável. Foram aquecidos 5 litros de água reaproveitada, 200 gramas de sabão de coco ralado, 500 ml de álcool, 1 colher de bicarbonato de sódio e 50 ml de essência cravo da Índia. Nós colocamos o sabão de coco ralado. Após a dissolução do produto, colocamos 1 colher de bicarbonato de sódio, 50 ml de álcool e 50 ml de essência cravo da Índia. Mexemos até chegar no aspecto desejado, depois passando para um recipiente onde ia ser feito o uso do detergente. O custo total saiu de R$ 3,87. Cada litro possui 77 centavos. A produção da pasta de limpeza é de 500 ml de água reaproveitada, 200 gramas de sabão de coco, 1 sabonete branco, 2 colheres de água oxigenada e 1 colher de bicarbonato de sódio. Colocamos 200 gramas de sabão branco ralado. Após a dissolução do produto, adicionamos 1 colher de bicarbonato de sódio e 2 colheres de água oxigenada, até chegar no aspecto desejado. Depois que chegou no aspecto desejado, passamos para um recipiente onde ia ser feito o uso da pasta, que o recipiente é de 250 ml. O custo total saiu de R$ 4,23. Cada pote possui um custo de 85 centavos. A produção do amaciante sustentável. Foram aquecidos 3 litros de água reaproveitada, 2 sabonetes coco e 2 sabonetes branco ralado, 300 ml de vinagre de álcool e corante alimentício. Colocamos no liquidificador o vinagre e o sabão. Para o vinagre poder ajudar a dissolver o sabão. Aí batemos por alguns minutos, depois colocamos em um recipiente para descansar. Enquanto isso, vamos aquecer a água.
Depois que aqueceu a água, misturamos a mistura que a gente tinha acabado de preparar e adicionamos algumas gotinhas de corante alimentício. E mexemos até ficar no aspecto desejado. Depois passamos para um recipiente onde ia ser feito o uso do amaciante. O total saiu de R$ 3,53. Cada litro possui o custo de R$ 1,18. As vantagens do eco de limpeza é limpar, alvejar, dá brilho às panelas, não resseca a mão, desengordura as louças, perfuma e amacia as roupas e clareia a superfície. O uso correto de armazenar os produtos é não misturar com outros produtos e não levar à região da boca nem dos olhos. O projeto tem 3 frentes: a economia, a praticidade e a sustentabilidade. A economia é porque reutilizamos, a economia é porque os materiais são de baixo custo. É prático porque o material foi rápido de fazer. E a sustentabilidade é porque reutilizamos uma água que seria descartada sem uso algum. Muito obrigada e esse foi o nosso projeto. Certinho. Os avaliadores podem tomar a frente, por favor. Boa tarde, Dalila, Stephanie. Boa tarde. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. Então, a gente consegue observar que o diferencial do trabalho de vocês é utilizar justamente essa água reaproveitada que vocês trataram ela, né? Então, vocês, se não me engano, né, vocês utilizaram a água que é tirada da máquina de lavar, a de um bebedouro que tem na escola de vocês, é isso, e também a água da chuva, a água pluvial, né? Então, o diferencial está aí em utilizar essa água que foi tratada. Então, a gente sabe que a gente já tem esse tipo de sabão, de amaciante, de detergente que a gente faz caseiro em casa, que ele também fica em baixo custo, né? E acaba que ele também é biodegradável, só que o diferencial de vocês foi justamente, o foco é esse tratamento dessa água, né? Porque aí, o que a gente utilizaria pegando na torneira, a gente pega uma água que seria jogada fora, né? Aí, quando vocês falam do tratamento, vocês colocam sulfato de alumínio, 1 grama, e óxido de cálcio, 1 grama. Vocês poderiam me dizer como que vocês chegaram nessas quantidades? Se vocês fizeram testes, testaram para ver se essa quantidade era ok? Por que foi dessa quantidade? Então, a gente foi realizando o teste até a gente ver que, tipo, essa quantidade daria um produto final. Então, a gente testou algumas quantidades primeiro, e essa foi a quantidade que daria certo. Mas a gente testou. Uhum. E tem um momento que vocês falam também que, posteriormente, vocês fazem uma medição do valor de pH. Sim. Qual que foi esse valor de pH que deu e quanto que ele estava antes de fazer o tratamento? Vocês têm esses valores? O pH que deu foi de 7. Agora, antes, nós não lembro muito bem. Tá. Mediu depois que a gente tinha feito. Entendi. Porque aí vocês colocam sulfato de alumínio e óxido de cálcio. Aí uma última pergunta que eu tenho para vocês saberiam me dizer por que a gente utiliza o sulfato de alumínio e o óxido de cálcio para fazer esse tratamento? Então, é porque ele ajuda a limpar essa água, porque ela estaria suja ali com diversos componentes. Então, eles são para meio que limpar a água. Por isso que a gente não utiliza eles na água do bebedor, nem da água da chuva, porque eles já estão, é uma água mais limpa. Então, a gente só usa. Então, esse sulfato de alumínio aí, ele tem essa função justamente, né, de fazer de aglomerar alguns sólidos suspensos que pode ter nessa água, né, e você entra com óxido de cálcio justamente para fazer o controle do pH. Aí só uma sugestão seria interessante fazer essa comparação, né, porque às vezes meio que fica um pouco assim, meio vago você fazer uma medição de pH para chegar a 7 e não fazer uma comparação de como estava antes, né? Então, por que chegou nesse valor? Quanto que estava antes, tá? Mas, no mais, parabéns pela apresentação novamente. Obrigada. Parabéns por todos os produtos que vocês fizeram aí. Fiquei até com vontade de testar também. Bem legal, tá? Parabéns. Obrigada. Muito bem, meninas. Dalila e Stephanie, certo? Sim.
Gente, eu pergunto os nomes porque eu esqueço, tá? Assim, eu para gravar nome eu tô uma tristeza ultimamente, então vocês reparem não. Meninas, eu quero parabenizar vocês muito, o trabalho de vocês foi fantástico, assim, eu achei muito bom mesmo essa questão, né, de vocês não produziram simplesmente um, vocês produziram 4 produtos diferentes, né, eu achei isso muito legal. Uma das perguntas que eu ia fazer, né, a Carla fez, colocou muito bem aí, é a questão dessa função, né, do sulfato de alumínio e do óxido de cálcio. Eu só queria ressaltar para vocês também que esses 2 produtos, eles são muito usados em tratamento de água mesmo, né, da água que a gente recebe na nossa casa, né, então eles adicionam sulfato de alumínio, aquilo ali aglomera os particulados, né, e aquilo ali você consegue retirar sujeiras de maior tamanho, né, de maior tamanho de partícula. Sobre o pH também, né, vocês falaram que o pH é 7, né, que é o pH neutro, né, o pH neutro da água ali. Muito bem. Realmente, né, essa questão de você utilizar água de máquina de lavar me surpreendeu muito, né, porque quando a gente vê a água da máquina de lavar, assim, né, até dos tanquinhos mais antigos, a gente vê aquela água cinza, aquela coisa horrorosa, fala assim que não serve para nada, né, e vocês conseguiram utilizar essa água, tratar ela e ainda produzir algo de valor agregado. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi o trabalho de vocês, achei realmente fantástico, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou da área da química, então quando eu vejo algo assim eu fico animado. Gente, eu queria fazer para vocês algumas perguntas, tá? Um pouquinho mais conceituais, não vou me delongar muito, tá? É coisa tranquila mesmo. Eu queria saber o seguinte, qual o ano do ensino médio que vocês estão? Eu estou no 2º ano. Segundo ano. E você no 3º. Tá, porque é o seguinte, esse trabalho ele envolve uma boa parte de química orgânica, né? Que é a química do 3º ano. E eu queria fazer uma pergunta, tá? Não tem problema se vocês não souberem responder, mas se vocês sabem qual é a diferença entre sabão e detergente. Eu não sabia responder essa pergunta, não. Não, tranquilo, tranquilo. É porque é o seguinte, quando a gente vai estudar química orgânica, a gente aprende o seguinte, existem as funções químicas, certo? Tem lá, você tem ácido carboxílico, você tem hidrocarboneto, etc e tal. Acho que é a Stephanie, né, que está no 2º ano? Você vai ver isso mais pro ano que vem. Eu imagino que talvez, né, a Dalila não tenha visto isso ainda. Mas essa questão é o seguinte, o sabão, ele é de uma função química que é conhecida como sal de ácido carboxílico, certo? E o detergente, ele é de uma outra função química, que é chamada de sal de ácido sulfônico. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando vocês mostraram, né, como que vocês construíram o detergente, eu fiquei um pouquinho com essa dúvida, porque na verdade, o detergente mesmo, ele é constituído por um composto dessa função, ele é um sal de um ácido sulfônico, certo? Tanto que se vocês pegarem a embalagem de um detergente convencional, vocês vão ver lá, lauril éter sulfato de não sei o quê. Aquele lauril éter sulfato não sei o quê, ele é um sal de ácido sulfônico. Tá? Então, só para essa questão da terminologia, porque vocês falaram de um detergente, né? De um detergente sustentável. Assim, isso é uma visão minha, tá? Talvez vocês tenham, né? Você, com os orientadores, vocês tenham alguma visão diferente nesse sentido. Mas só porque eu acho que a melhor forma de vocês chamarem esse produto seria, por exemplo, um sabão líquido, né? Porque vocês utilizaram o sabão de coco ralado, né? Que é feito a partir de um sal de ácido carboxílico, etanol, bicarbonato, etc e tal. E é só essa questão mesmo, tá? De, às vezes, rever esse nome, às vezes vocês concordam também, né, com esse nome, vocês conseguem provar esse ponto de vista, só para analisar isso aí depois, tá bom? Outra coisa, sobre o amaciante, eu fiquei com uma curiosidade, porque vocês usaram corante alimentício. Esse corante, ele não tinge a roupa, não? Não, ele não mancha, né? Não mancha. Não mancha. Mas já deixa até roupa branca, assim, de molho um pouco, mas também não mancha. Nossa, é legal demais. Legal demais, porque quando eu vi que vocês utilizaram o corante alimentício, eu falei, minhas roupas iam sair tudo azulzinho, será? Mas achei legal isso, muito bom, gente. E sobre o ecossabão, eu queria saber, porque lá no texto de vocês colocam que, e também na apresentação vocês disseram, né, que o ecossabão, ele limpa e alveja a roupa. Ele pode ser usado, vocês testaram isso em roupas coloridas, por exemplo, porque quando a gente fala de alvejar, a gente fala de tornar branco, né? Alvejar é isso, é tornar algo branco, algo claro, né? Vocês testaram ele em roupas coloridas para verificar se há uma descoloração ou não? Mas testou, não houve mudança. Não houve mudança. Roupa teve a mesma cor.
Só Muito. tira mesmo, é a sujeira mesmo. Uhum. Não, legal, legal demais. Gente, fiz muitas perguntas, tá? Mas é porque eu fiquei realmente curioso, eu fiquei bastante empolgado. Achei que vocês também no texto, né, conseguiram escrever muito bem, descrever muito bem os resultados, né? Essa questão de quando a gente trabalha com o desenvolvimento de produtos é muito interessante porque vocês trouxeram também um aspecto econômico, gente. Saiu bastante barato, né? E vocês pegaram ali algo que veio de água de máquina de lavar roupa, de água de chuva e conseguiram transformar em um produto muito funcional, né? Imagina aí que depois, às vezes até consegue, sei lá, fazer um registro desse produto, mas ficou algo muito interessante, barato e bem funcional. Então, vocês estão de parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom, certinho. Então, mais um comentário ou eu posso passar para o próximo? Ok, pode passar. Ok, então. Vamos passar para a Escola Tecnológica Sustentável. Boa tarde, eu sou a Maria Júlia, a gente é do projeto Escola Sustentável e Tecnológica, e eu vou já começar pela introdução do nosso projeto, que a gente pensando sobre as questões ambientais que a gente vem passando nesses últimos anos, sobre o aquecimento global e a forma com que vem sendo descartado resíduos no meio ambiente, nós pensamos que a forma mais eficiente de trabalhar essas questões seria educando nossos cidadãos para serem mais conscientes quanto aos seus papéis na sociedade. Então, de início, a gente pensou na escola. Com isso, a gente criou uma escola sustentável, tecnológica, pensada 100% para produzir o menor impacto negativo na natureza que a gente conseguisse. Então, eu vou passar para o Cauã, que vai falar um pouco sobre os nossos objetivos. Com esse projeto, a gente espera incentivar o apoio e evolução das escolas tradicionais, porque é algo pouco falado e, apesar de importante, e assim é preciso que toda a sociedade esteja disposta a dar devida atenção a esse tipo de evolução de urgente avanço. E o nosso futuro carece de atenção e a mudança deve começar já. Então, a sociedade precisa acompanhar a ascensão de tecnologia. E essa não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade urgente e pouco comentada no meio escolar. A gente pretende executar ideias que vão seguir os 3 pilares de sustentabilidade da ONU, que seria o socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável. A gente preparou toda uma estrutura da escola que a gente fez pelo aplicativo SketchUp. A gente já optou por fazer uma versão mais moderna e uma versão online 3D para evitar aquilo de já fazer maquete de escola por isopor. Aí aqui a gente vê a divisão da escola vista de cima, da divisão da sala, da quadra, dos banheiros. Já aqui, a nossa frente da escola, a gente optou mais em tons amadeirados, com a logo da escola da frente e uma arquitetura mais moderna. Aqui a gente tem a área de lazer com quadras poliesportiva coberta, que já inclui quadra de basquete, quadra de futsal, quadra de vôlei. Temos também quadra de peteca e parquinho para as crianças. Aqui a gente tem a sala de aula. Essa é a sala de aula específica das crianças, toda temática. Aqui é os banheiros, também numa estética mais moderna. Aqui é a nossa cozinha e cantina, já com todas as divisões.
Aqui é o nosso refeitório, todo também com latas de lixos recicláveis, também com vidros e tons amadeirados. Essa é a nossa área administrativa, numa estética também mais moderna. Esse é o nosso auditório, que tem capacidade para comportar todos os nossos 1.600 alunos, que foi planejado para caber na nossa escola. Essa é a nossa horta sustentável, que a gente vai explicar como ela vai funcionar. Bom, a horta sustentável ela foi planejada para o cultivo de alimentos e também de plantas medicinais, ervas, que serão utilizadas na própria escola. Aquilo que sobrar, que não for utilizado, que for produzido a mais que o necessário, pode ser doado para ou instituições de caridade ou deixar para os pais também poderem levar para casa esses alimentos. A gente fez esses canteiros utilizando garrafas PET e as plantas medicinais, para usar menos espaço, elas ficariam numa vertical, elas ficariam numa horta vertical e a gente planejou ela para caber aproximadamente 10 tipos de hortaliças diferentes. Agora, pensando em atingir também melhores resultados em economia e diminuição da poluição produzida por escolas, a gente conta com a utilização consciente e a reutilização da água, onde as águas da chuva seriam captadas para ser usadas para a limpeza da escola, e já a água desperdiçada nos bebedouros vão ser reutilizadas igual as águas das chuvas. Então, a gente pesquisou e viu que existem diversos métodos de filtragem e reuso de águas cinzas. Então, com isso, a gente pretende utilizar o esquema 2 no projeto. A gente escolheu o de reuso com filtragem, que seria, funcionaria da seguinte forma, como na imagem, né? Ela passaria, o processo seria a retenção de sabão, de sólidos e gorduras corporais, que ia passar pelo reator aeróbio, que ia causar reação bacteriana, onde iria matar algumas das bactérias. Depois disso, ia passar pela filtragem com areia e carvão, e com isso, a água armazenada em um reservatório, ela pode ser usada na irrigação superficial, com exceção das áreas de cultivos de alimentos. Então, nesse caso, a água aproveitada será usada em mangueiras para limpeza das áreas externas da escola. A gente teve um probleminha com o slide, mas a gente também pensou na questão do processamento de resíduos. A gente dividiu esses resíduos em 3. O primeiro são os resíduos sólidos, que seriam utilizados para a gente fazer processo de reciclagem. Com eles seriam divididos em latas específicas. O segundo é o orgânico, que a gente passaria por um processo de compostagem, que, como teve um problema com o slide, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu consigo explicar. A gente usaria 3 latas, uma acima da outra, e essas divisórias a gente colocaria na primeira resíduos orgânicos, aqueles de casca de alimento, restos de hortaliças que seriam descartadas ali no refeitório da escola, junto com minhocas e terra, e cobriria com serragem, e a gente passaria por um processo que dentro de mais ou menos 3 meses, ela liberaria um humus e também um churume por baixo. Esses resíduos eles poderiam ser utilizados como um adubo natural, orgânico, que agride muito menos a natureza, e a gente usaria ele na nossa própria horta, no nosso cultivo de hortaliças na escola. E o terceiro é o de águas cinzas. Como o Cauã explicou, a gente pegaria essas águas utilizadas na escola, passaria pelo processo de filtração e reutilizaria ela na limpeza das áreas externas da escola. Então, a gente concluiu com bastante foco e bastante pesquisa que a gente conseguiu unir de útil ao eficaz, que atingiu o nosso objetivo final de projetar uma escola ecológica, moderna e sustentável. E além de alinhada com o avanço da tecnologia, a gente também agradece pela oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. Agradece ao professor Ronaldo, que foi o nosso orientador. Eu creio que ele está aí na sala.
e todos os professores e colegas de classe que apoiou o nosso projeto, que ajudou também a gente. Então, desde já agradeço novamente e espero que vocês tenham gostado. Certo. Os avaliadores podem tomar frente, por favor. Muito bem. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Achei muito legal essa questão de vocês planejarem uma escola toda, né? Em via sustentável e tecnológica. Isso é muito interessante, porque a gente não pode se dissociar da tecnologia, né? Mas a gente sabe que é perfeitamente possível nós conciliarmos a tecnologia com a questão da sustentabilidade, né? Basta planejar direitinho. Eu acho que vocês fizeram um trabalho muito bom nesse sentido, né? Planejando essa escola e tudo mais. Pessoal, na verdade é o seguinte, eu tenho algumas pequenas dúvidas, que lá no vídeo de vocês também, né? Vocês relataram a questão da substituição das... Vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Da substituição das cadeiras de madeira por cadeiras de alumínio estofada. É isso? Que eu cheguei a ver no vídeo, né? Eu vi que vocês falaram sobre substituir as cadeiras de madeira por cadeiras de alumínio, né? Para evitar o problema da corrosão do material, de ter um material mais resistente e tudo mais. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: visando essa questão, né, de substituir e pensando em uma escola que seja sustentável, né, e tecnológica, vocês acham que é viável mesmo substituir o alumínio pela madeira, em questão econômica? Porque a gente sabe que, né, temos toda a questão sustentável, mas principalmente quando a gente está falando de planejar uma escola, né, algo grande, né, é um projeto que demanda bastante coisa, né, bastante planejamento, e eu acho que vocês fizeram isso muito bem. Mas vocês acham que substituir a madeira, né, em termos econômicos e sustentáveis também, seria conveniente substituir a madeira por alumínio, por exemplo, para as cadeiras? Eu acho que pelas pesquisas que a gente fez, a cadeira de madeira, além de gastar madeira, ela não é tão convencional quanto a de alumínio almofada. Também tem a questão do sustentável. E por mais que a gente possa gastar mais um pouco com alumínio, a gente vai ter economizado muito, porque além da nossa escola ser sustentável, ela também tem toda uma questão de energia. A gente, em áreas não cobertas, a gente vai utilizar a energia solar normal. Não a energia solar fotovoltaica, que é as que está para a área coberta, mas sim as áreas, tipo assim, na área da quadra, na área de lazer. Na horta, a gente vai utilizar só a iluminação natural. Sim. Então, nisso que a gente vai economizar, na horta, que a gente vai utilizar a composteira, nisso tudo que a gente vai economizar, a gente preferiu colocar em outros lugares, como na cadeira de alumínio, do que na de madeira, para a gente fazer realmente que seja sustentável a escola, porque não faria sentido a gente planejar toda uma escola sustentável e colocar 1.600 cadeiras de madeira. Entendi. No mais, é uma questão de compensação, né? Porque você vai economizar de um lado, mas de outro lado você gasta um pouquinho mais para que você tenha um material com maior durabilidade. Porque se a gente for comparar a durabilidade de uma cadeira de madeira e de alumínio, né? O alumínio é bem mais resistente, se a gente for pensar assim, né? Na questão do metal, e por mais que você gaste mais, aquilo ali dura mais tempo, né? Eu achei interessante vocês fazerem isso, queria ouvir isso de vocês. Beleza. Eu queria saber, porque é o seguinte, vocês também falaram do uso de alguns produtos naturais orgânicos para combater as pragas nas hortas. Vocês têm algum exemplo desse tipo de produto, ou vocês não chegaram a pesquisar algo nesse sentido? Algum tipo de produto natural que você possa usar para combater pragas? Então, o próprio chorume que a gente produz na composteira, ele também tem propriedades que podem realizar esse controle de pragas. Então, ao mesmo tempo que a gente já produz o adubo, o fertilizante, a gente já produz o material que seria utilizado para o combate de pragas. Então, a gente não utiliza de agrotóxico, por exemplo, na nossa horta sustentável. Legal, legal. E é interessante porque vocês também poderiam usar existem até algumas plantas, né, que têm essas propriedades
de afastar os insetos, né, as pragas e tudo mais. Eu lembro que eu estava vendo, tinha um determinado estudo que eles estavam fazendo usando o próprio cravo da Índia, né, porque o cravo da Índia, quando a gente, por exemplo, espeta ele no limão, né, aquilo ali, aqueles dois juntos ali, eles têm a propriedade de afastar alguns tipos de mosquitos, né? E a gente sabe que as pragas também, elas não são somente pragas para as plantas, mas também, né, para nós também, né? A questão dos mosquitos também, isso é um problema complicado, né? Achei bem interessante isso. E a outra coisa, na verdade, eu ia perguntar, mas vocês já explicaram isso no trabalho, né? Seria sobre o tratamento de águas, como que vocês iam fazer esse tratamento. Mas Cauã já explicou, né, lá no sistema de reutilização, né, das águas cinzas, e é isso. Achei muito legal o trabalho de vocês, acho que é isso mesmo, né? Esse é o caminho, tem que pensar aí, e a gente sabe que planejar uma escola inteira, né, não é fácil. Eu queria só ressaltar aqui, por exemplo, achei interessante vocês usarem, eu vi lá, né, no projeto que vocês fizeram virtualmente, né, para também poupar os recursos e não ter que fazer maquete nem nada do tipo. Achei interessante ter usado a madeira, né, lá na entrada da escola, porque assim, por mais que seja uma pequena quantidade, você tem a madeira também como um isolante acústico. E, assim, não é dos melhores, mas também tem essa propriedade de isolamento acústico, né? E a gente sabe que existe hoje também a questão não só da poluição ambiental, da poluição dos ares, mas também existe a poluição sonora, né? E isso é uma questão, assim, também que precisa ser pensada, porque quando a gente tem ambientes, né, muito ruidosos, né, com a escola, prezar por alguns materiais que tenham também essas propriedades, né, seria bastante interessante. Mas aí eu gostei bastante do trabalho de vocês, né? Realmente planejar uma escola inteira não é fácil, né? Demanda tempo, demanda analisar material daqui, material daí, esse aqui eu vou usar o quê, aqui eu vou usar o quê. Eu acho que esse é o caminho mesmo, vocês estão de parabéns. Boa tarde ao grupo. Parabéns pela apresentação de vocês também, tá? Eu vou começar, na verdade, falando em relação a uma terminologia que vocês utilizaram. Então, vocês começaram a falar, assim, de fazer uma modificação na escola tradicional. Então, é só uma observação em relação à terminologia. Quando a gente fala em escola tradicional, quando a gente usa esse termo, às vezes a gente está se referindo mais à área do ensino ou à área de educação, né? Então, quando vocês iniciam falando assim, dá uma impressão que vai dar uma modificada em relação a esse ensino e a educação. Quando vocês falam escola tradicional, vocês querem dizer que vocês vão modificar algumas funções e algumas atividades que acontecem convencionalmente dentro da escola, é isso? Como a água que é utilizada, a energia que é utilizada, como os resíduos sólidos vão ser depois dado uma destinação para ele, é isso que vocês falam, né? Nesse sentido. Sim, certo. A gente pensou em tudo na nossa escola. No caso, como a gente já planejou as salas de aula, a gente também pensou no ensino. A gente fez todo um laboratório de biologia próprio para o ensino já todo tecnológico e sustentável. As nossas salas também, igual o Matheus, né? Falou que a gente já substituiu a cadeira de madeira por cadeira de alumínio. Então, a gente, além de pensar da nossa escola, a gente quis dizer da escola tradicional que a gente vai mudar a forma de ensino, a arquitetura, o design e a forma que... Então, é mais uma questão estrutural mesmo para ser sustentável, tá? Então, assim, eu queria perguntar para vocês, quando vocês falam também resíduo sólido e resíduo orgânico, o resíduo sólido também o resíduo orgânico também é considerado um resíduo sólido. Então, vocês falam assim, a gente vai fazer a separação de resíduos, a gente vai cuidar do resíduo sólido e do resíduo orgânico, sendo que o resíduo orgânico também é um resíduo sólido. Aí, nesse sentido, eu pergunto para vocês falaram em fazer a compostagem utilizando 3 baldinhos, utilizar o minhocar, colocar minhoca lá dentro. Aí eu pergunto para vocês, essa compostagem, nessa proposta que vocês fazem, seria só para resíduo sólido orgânico gerado dentro de cozinhas, ou também outros tipos de resíduo, por exemplo, que seria gerado, se a gente pensar, tem como você fazer uma compostagem em resíduos sólidos que são gerados dentro de um banheiro. Então, eu fiquei com essa dúvida, né? Porque vocês vêm com essa proposta de modificar tudo para ser sustentável.
Ou é só realmente o resíduo sólido de cozinha? Então, nesse sentido da compostagem, a gente vai utilizar apenas do lixo produzido na cozinha, do resíduo de cozinha. O resíduo de banheiro, no caso, ele seria considerado como tratamento das águas cinzas. Mas, nesse caso, o tratamento específico, na verdade, o termo utilizado é tratamento de águas negras, mas a gente preferiu trocar esse termo mais pejorativo pelo tratamento de águas escuras. A gente não faria esse processo porque ele acaba sendo mais trabalhoso, mais caro. Então, a gente vai utilizar apenas apenas do resíduo produzido na cozinha para compostagem. O outro, ele seria descartado mesmo. Certo. Aí, mais outra dúvida que eu tenho para vocês. Vocês falam, assim, que em relação ao controle de pragas, vocês vão utilizar o chorume, que é um fertilizante líquido muito forte, concentrado, né, que é liberado ali daquela compostagem. Você tem até que fazer uma dissolução em água para você não matar a planta. Eu queria que vocês falassem para mim, vocês viram como que esse fertilizante líquido, que é esse chorume, como que ele controla as pragas? Vocês falaram que para o Matheus queriam utilizá-lo? Vocês olharam alguma coisa do tipo? Fizeram alguma pesquisa em relação a isso? Bom, acaba que não especificamente quais são as propriedades que agem nesse processo, mas a gente pesquisou bastante e realmente ele faz esse controle de pragas, ele é utilizado em muitas áreas, mas especificamente quais são os métodos, os resíduos dele, a gente acabou passando batido. Certo, ok. Aí só uma última pergunta que eu tenho para vocês. Vocês falam dessa mudança estrutural para modificar esses sistemas convencionais que a gente tem para algo sustentável e ambientalmente ecológico, né? Aí eu pergunto, vocês pensaram em alguma coisa estrutural na construção física dessa escola? Ou ela seria convencional, com tijolo convencional, da forma que a gente conhece, e só essas atividades, esses serviços que seriam ecológicos? Ou, assim, vocês fariam essa modificação numa escola já existente, já construída, a estrutura dela? Olha, funciona das duas formas. A gente também pode fazer essa mudança numa escola já construída, como se fosse uma reforma, mas a gente também pode construir uma escola do zero. Nessa questão que você falou de utilizar tijolos, a gente pensou nisso sim, tanto que em volta da escola, a arquitetura, a parte do design, a gente preferiu utilizar vidros do que construir muros todos a tijolos, muros enormes. Aí, na parte de trás do vidro, na parte das paredes, aí sim a gente vai utilizar tijolos, mas em partes, tipo assim, auditório, a gente vai utilizar parede acústica, a gente vai utilizar mais gesso. A gente evitou o uso de tijolo no máximo. Tanto que a escola inteira em volta dela é feita de vidro. E a gente utilizou também várias paredes de vidro, por exemplo, no refeitório, na área de lazer, todo vidro. Ok. Então, parabéns, Cauã, parabéns, Maria, parabéns, Milena, pela proposta de vocês aí, que é um caminho que a gente realmente tem que ir tomando. No mais é isso, tá? Parabéns novamente pela apresentação, gostei bastante do trabalho, tá? Certinho, eu queria abrir um pouquinho da palavra para o Adevailton. Olá, Lucas. Terminou? Uai, tudo certo por aqui. Ok. Então, mas acabaram as apresentações? Sim, acabaram as apresentações, é a última. Ai, coisa boa, né? Ó, gente, eu gostaria muito de agradecer aí a todas e todos que participaram, né? Agradecer o pessoal da comissão avaliadora, né? No caso aqui, a Carla, o Matheus, né? E a Carla, Matheus e a Daniela. A Daniela chegou a entrar, A Daniela não está presente. Ela teve um probleminha, mas tudo bem. Com os dois avaliadores aí, eu acho que deu tudo certinho. Lembrando aí os avaliadores, né, que naquele documento que a gente enviou para vocês, tem um Google Docs lá para a gente passar os resultados, tá bom? Depois, qualquer dúvida também, vocês mandam um e-mail para a gente, viu, Carla? Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado pela força, pela participação. Também, Matheus, né? Muito obrigado aí pela força, pela participação. E também os autores, né? Todo mundo, a Raquel aqui, novamente. Deu certo a apresentação, Raquel? O horário? Ela não deve estar logada lá, mas deve ter deu tudo certo, né, Lucas? Deu tudo certo, sim. Então, tá bom. Então, é mais agradecer mesmo. Muito obrigado a todas e todos. E no dia 12 a gente vai ter o termo. E aí, se vocês, porventura, não tiverem nos respondido ainda com o arquivo do texto, tá? Porque a gente vai publicar nos anais do evento, tá? Então, não se esqueçam de responder para a gente. E também as autorizações, para a gente fazer a publicação e também publicar esse vídeo da sessão no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, era isso mesmo, eu gostaria de despedir e agradecer novamente. E agradecer também a você, Lucas, pela força aí, por ter feito a coordenação aqui da sala, trabalhou ontem, trabalhou hoje. Nada, eu Obrigadão que a todos agradeço a aí. oportunidade. Valeu, gente, muito obrigado e um abraço. Obrigado também, Raquel. Um abraço a todas e todos. Aí você pode parar a gravação, viu, Lucas? Certo, vou parar aqui. Isso.